Eu quero ler com você alguns versículos do Salmos de número 84. Vamos ler do 4 ao 7, está ali, bem fácil, somente esta parte do Salmo. Diz assim: Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Queridos, a preparação de uma palavra, ela é produzida, a pregação deve ser produzida sobre dois fundamentos, o estudo da palavra e também o testemunho pessoal com a palavra, a experiência pessoal com essa palavra. As experiências que a gente busca, falando de mim agora, quando eu busco uma palavra para o meu coração na Bíblia, e aquilo me comunica, e aquilo me fortalece, aquilo me levanta, e aquilo me enche, e aí eu tenho vontade de transbordar isso. Esse salmo é um salmo que me acompanha já há muitos anos. E Deus já falou muito comigo nesse salmo em diferentes momentos da minha vida. Esse salmo é um salmo para mim muito especial. E eu quero compartilhar com você, eu poderia falar sobre o salmo todo, mas eu quero compartilhar com você apenas sobre esses versículos. Na parte central desse versículo o salmista diz que passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O vale árido aqui não é apenas o deserto, é mais do que o deserto, é um vale dentro de um deserto. E o salmista escreve que passando por esse vale, esse deserto, que como eu disse é mais do que um deserto, é um vale dentro de um deserto, ele teve a capacidade de fazer daquele lugar um manancial. O manancial é uma mina d'água, uma nascente, uma fonte. E eu gostaria muito de, nessa manhã, compartilhar uma palavra com você com um tema: faça um manancial no seu deserto. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Faça. Observe que o texto diz, passando. O deserto, queridos, nunca será um lugar de habitação. O deserto, ele é um lugar de passagem, é um lugar que nós devemos passar. Você já passou, talvez esteja passando, vai passar, passará. Você pode colocar isso na conjugação verbal que você quiser. Mas é um lugar em que a gente atravessa na nossa vida, que a gente pode dizer que para alguns é um lugar de incertezas, para outros é um lugar de tristezas, para outros é um lugar de angústia, para outros é um lugar de aflições, para outros um lugar de riscos, e por aí vai, um lugar de dores, um lugar de enfermidade. Não importa o que seja o seu deserto, mas todos nós passaremos por ele. E o que me chama a atenção nesse versículo é que, quando a gente olha para o verbo, passando, ele não diz parando, mas ele diz passando, E muitas pessoas, ao passarem por um deserto na vida, elas desistem, elas param, elas caem, elas se prostram, elas se lançam ao chão e não se levantam mais. E a partir daí começam a viver um looping de coisas negativas, uma vida sem esperança e, como eu disse, acaba fazendo do deserto a sua habitação. Suas vidas se tornam secas nas suas casas, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, secas na igreja, no convívio com os outros. Em outros, os vales que passam pelos vales secos, existem aqueles que desistem da fé, querem continuar lutando, mas não querem mais saber da fé, não querem mais saber de Deus. Perdem o foco do propósito das suas vidas. Paulo, escrevendo sobre esse tipo de momento, lá em Efésios capítulo 6, vocês conhecem o texto, quando Paulo fala da armadura de Deus,
ele repete 2 vezes a frase, vistam toda a armadura de Deus. Quando ele escreve Efésios 6, versículo 11, ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele vai nos alertar, a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele vai repetir, por isso vistam toda a armadura de Deus. Observe que ele é repetitivo nisso, vistam toda a armadura de Deus. E aí ele vai concluir dizendo, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Ele não diz assim, para que você não enfrente o dia mau, para que o dia mau nunca bata na tua porta. Ele diz para você resistir o dia mau. Ele está deixando claro, o dia mau existe. Existem os nossos momentos de deserto, de tristeza, e como eu disse, existem aqueles momentos que parece que o deserto faz um upgrade, né? Ele, além de ser deserto, ainda tem um vale dentro desse deserto, ainda para piorar o cenário. O que Paulo está deixando claro é que existe o dia mau na vida de todos nós, e muitos de nós caímos e desistimos das coisas que Deus nos deu, do propósito que Deus nos deu, porque achamos que aquilo é o fim, quando na verdade nós só estamos de passagem. Muitos de nós acham que aquele é o nosso endereço final, quando na verdade nós só estamos passando por ali. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que quando passam nos seus desertos, elas vencem, elas conseguem romper, elas conseguem se levantar e sair daquele lugar, elas conseguem atravessar aquele vale. Pessoas que não só vencem, mas ainda têm a capacidade de deixar um rastro de bênçãos para trás, né? Alcançar outras vidas. Os momentos mais difíceis da nossa vida, ainda somos capazes, para alguns, ainda são capazes de jorrar bênçãos em quem está à nossa volta. Paulo entendia exatamente isso. Por isso, Paulo, queridos, não fazia do deserto a sua habitação. Muito pelo contrário, ele fazia do deserto um manancial. Quando Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 1, Paulo está preso, gente. E aí, falando sobre isso, ele diz, eu quero que, só de imaginar a cena, né? Imagina o cara preso. É para isso, Deus, que tu me chamou, foi para isso que tu me escolheu, eu tinha uma alta posição, foi para isso, Senhor, esse é o teu propósito na minha vida. Ele poderia entrar nesse lugar, de tornar o seu deserto ainda mais seco, mas Paulo decide transformar o seu deserto num manancial e jorrar bênção daquele lugar para todos os lados. Então Paulo, escrevendo aos Filipenses 1,12, ele diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Olha, parece um papo de gente doida, né? Mas ele vai explicar, ele vai dizer, como resultado da prisão dele, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão, que eu estou aqui por causa de Cristo. Então, primeiro o micro. Ele foi preso e ao invés dele se lançar, queridos, num buraco existencial, ele decide pregar para os outros presos. E ele ganha os outros presos para Jesus. Aí ele vai mais longe e decide pregar para a guarda pretoriana. E ele ganha toda a guarda pretoriana para Cristo. Isso no micro. Agora vamos ver o macro aqui, o para fora. E a maioria dos irmãos que não estão presos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, que mesmo preso injustamente, mesmo sendo injustiçado e maltratado, Paulo transforma aquele lugar num lugar frutífero e inspirador. Ele não só ganha os que estão perto dele, como ele serve de inspiração para os irmãos. Eu fico pensando nos irmãos, gente, pelo amor de Deus, um homem está preso, ganhou todos os presos, ganhou toda a guarda pretoriana, nós vamos fazer o quê? Então, inspirados pelo testemunho de Paulo, os irmãos começam a pregar. E aqui o texto cita 2 palavras de como esses irmãos começaram a pregar, com determinação e destemor. A palavra destemor é sem medo, com determinação e sem medo. É interessante que, ao invés deles se lançarem numa corrente de desânimo por causa do deserto, eles fizeram daquele deserto
um manancial para jorrar para a vida eterna. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Você nessa manhã aqui, nem nessa manhã, nem nunca você vai ouvir aqui que você vai passar por essa vida sem problemas, sem aflições, porque eu estaria sendo antibíblico. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Se Jesus disse que nós teremos aflições, qual é o louco? Apesar que tem louco, né, para isso, para dizer que você está numa terra que você não terá aflições, indo contra aquilo que o próprio Cristo diz. Você não está aqui para ouvir algo do tipo que você vai passar ileso, você não terá provas, você não terá lutas, você não terá deserto. Mas você vai ouvir o que está na Bíblia Sagrada. É possível passar pelos desertos, atravessar os desertos e cantar a vitória do outro lado. Quando eu olho para esse texto que nós lemos, eu quero compartilhar só nos versículos que eu li, tendo como base esse tema, fazer um manancial no deserto. Eu quero compartilhar alguns segredos com vocês que eu fui entendendo nesta palavra. Alguns segredos para fazer um manancial no deserto. Eu acredito que muita gente aqui precisa ouvir isso. Mas muita gente. Eu diria que, na verdade, todos precisam ouvir essa palavra. Pastor, eu não estou passando em um deserto, está top. Uau! Logo ali na frente vai chegar um, você pode ter certeza. Pastor, mas essa é a tua palavra de bênção? Não, querido, é que é assim mesmo. A vida é assim. Mas se você não está passando por nenhum deserto, então ouça essa palavra para se preparar. Se você está passando pelo deserto, quero lhe dizer que você pode transformar o deserto num manancial e sair do outro lado. Eu preciso dizer para muitas pessoas aqui que o deserto não é o seu endereço, não é o seu fim, não é a linha de chegada para a sua vida. Deus tem muito mais além disso. Amém? Então, o salmista, ele vai a gente não sabe quem escreveu exatamente, a gente sabe que são os filhos de Corá, eu não sei qual deles se sentou para escrever essa parte, mas esse salmista senta e antes ele vai construir uma ideia de como é possível construir um manancial no deserto, e ele compartilha alguns segredos, e eu quero compartilhar isso com vocês. E o primeiro deles é que é possível fazer um manancial no deserto, aquele que habita na casa de Deus. Aquele que habita na casa de Deus. Vamos lá, habita na casa de Deus, 1, 2, 3. Habita na casa de Deus. Olha o versículo 4. Bem-aventurado, é assim que começa essa porção bíblica. Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Esse cara aqui, ele fez um manancial no deserto porque ele tinha um estilo de vida que apontava para esse lugar. Ao chegar no vale árido, ele trazia junto com ele princípios preciosos. E o primeiro deles é que esse homem aqui habitava na casa de Deus. Essa pessoa aqui, queridos, que escreveu esse salmo, não é um crente sazonal, né? Que vive, que aparece, dependendo da estação, né? Ele aparece quando a coisa aperta. Ele corre para a igreja quando as coisas estão difíceis. Não. Esse camarada aqui, ele tinha raízes. Ele era uma pessoa que conhecia, valorizava a casa de Deus e habitava na casa de Deus. O habitar aqui não é que o endereço dele era na casa de Deus, mas a sua vida era conectada à casa de Deus. Sem dúvida nenhuma, ele tinha o lugar do repouso dele, da cama dele, de dormir, de comer. E ele tinha a casa de Deus, como se os dois fossem um só. Satanás tem usado uma estratégia feroz nesses últimos dias. Satanás, que não nasceu ontem e não é bobo nem nada, ele tem usado a falha de muitas igrejas e de muitas pessoas que se dizem crente. E o inimigo tem criado no coração das pessoas, através de uma porta de decepção que muitas vezes essas pessoas abrem no seu coração. O inimigo tem criado um pensamento absolutamente maligno de que nós não precisamos de igreja. Não são os desviados. Desviados são aqueles que negaram a fé, que abandonaram a Cristo, que voltaram à sua velha vida. Não, esses são os desviados. Mas é agora um novo título que o diabo inventou entre os crentes e os não crentes, os desigrejados.
aqueles que acreditam que não precisam de igreja. Essas pessoas, se você for falar com elas, e olha que eu tenho tido a oportunidade de falar com muitas, elas amam a Cristo, Elas querem ir para o céu, elas professam seu amor para Jesus, em Jesus, mas negaram o convívio da igreja, a comunidade da fé. Criaram um sofisma, né? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. É tão linda que chega a parecer verdade, mas na verdade é uma mentira. Sabe, criaram um evangelho alternativo, que não foi criado por essas pessoas, mas existe uma mentalidade por trás disso. Uma mentalidade de um evangelho alternativo, onde você pode fazer parte do corpo, sem estar conectado a ele. Mesmo com a Bíblia apontando o lado contrário o tempo todo. O Novo Testamento inteiro foi escrito, todas as cartas foram escritas para uma comunidade, para os irmãos que viviam juntos, para os irmãos que congregavam juntos e caminhavam juntos. O Novo Testamento inteiro, você vê textos e expressões de sujeitando-vos uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, orando uns pelos outros. O tempo todo, o tempo todo. O habitar aqui, queridos, esse habitar, ele só é possível dentro de uma comunidade da fé. Quem habita na casa de Deus tem a estrutura para passar pelos vales áridos. Por isso, eu não só provoco você a se conectar, a fazer parte, de fato, não apenas frequentar, mas se conectar. Sabe? Ir além. Pastor, eu já me decepcionei. Essa é a frase inicial. Queridos, a Bíblia diz que, o próprio salmista diz que maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aquele que põe a sua confiança em Deus. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre responder aquilo, a obediência à palavra de Deus e habitar na casa de Deus. Eu não só provoco você a se conectar, mas também a valorizar a família da fé. Amém? Valorizar a família da fé. O Salmo 65, 4, o salmista diz assim: como são felizes aqueles que escolhes e trazes para ti, para viverem nos teus átrios. Escute, transbordamos de bênçãos na tua casa e no teu santo templo. Há um transbordar de bênçãos. Lembra do Salmo, o mesmo Salmo que eu estou lendo, o 84, mas no versículo 10. Eu não vou falar sobre o versículo 10 hoje, mas só vou citá-lo. Porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Valoriza a casa de Deus. Deixa eu lhe dizer, quem é aquele que faz um manancial lá no deserto? É aquele que habita na casa de Deus. Diga para alguém, habite na casa de Deus. Segunda coisa, sabe quem que faz manancial no deserto? Aquele que faz do louvor a sua linguagem. Olha a continuação do versículo 4. Louvam-te perpetuamente. Não dependem de nenhuma circunstância externa para louvar. Não dependem. Louvam constantemente. Mesmo em um vale, dentro de um deserto, a sua linguagem é de louvor. A linguagem do louvor é oposta à linguagem da murmuração. Extremamente opostas. E quando eu digo extrema, é extrema mesmo. Porque a linguagem do louvor produz vida. E a linguagem da murmuração produz morte. São duas coisas completamente diferentes. Na murmuração, o motivo sou eu. O que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Mas, na linguagem do louvor, o motivo é Deus. Tira o foco de mim e coloca em Deus. Deuteronômio 10:1 diz assim: seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez grandes e terríveis maravilhas.
Que Deus seja o motivo do nosso louvor. Qual é a sua linguagem? Você é capaz de responder para você mesmo? O salmista, no Salmo 40, versículo 3, ele vai falar sobre a linguagem dele. Ele diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quem lembra daquele versículo do Salmo 30, versículo 5? Quer ver? Eu vou começar, você vai terminar. O choro pode... Eu só falei o choro, você já sabe o resto? Vamos lá. O choro... Diga, Salmo 30, versículo 5. Agora pergunta para quem está perto. O que está escrito no versículo 4, um antes desse? Te peguei, né? Um versículo antes desse. Cantem louvores a Deus. Vocês, os fiéis, louvem ao seu santo nome. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... A alegria que vem pela manhã vem depois de um louvor ao nosso Deus. Uma linguagem de louvor e de adoração. Paulo dá conselhos diretos nesse assunto. 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai nos dar ali 3 conselhos. O primeiro, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Alegrem-se sempre. Esse é o primeiro. Segundo, orem continuamente. E o terceiro, deem graças em todas as circunstâncias. Mas aqui no terceiro, ele vai incluir o fechamento dos conselhos. Ele diz, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando uma pessoa me pergunta, eu gostaria muito, pastor, de que Deus me dissesse qual é a vontade dele. Eu sempre respondo assim, olha, já vou te dar 3 palavras de direcionamento. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Alegre-se sempre, ore continuamente e dê graças em todas as circunstâncias. Porque diz o texto, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Dar graças continuamente. A vontade primária. Mesmo nos vales, nós podemos encontrar as marcas da presença de Deus. Então Davi sabia disso. Davi sabia e entrava nesse lugar, no vale, com essa mentalidade. E com essa mentalidade ele escreveu o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Oh, que coisa linda, queridos. Sabe, é entender isso. Bem-aventurado, gente. Mais do que feliz. São aqueles que no meio da aflição não enxergam somente aflição. Enxergam também livramento, provisão, presença, renovo, socorro. Tem a capacidade de fazer no meio do deserto um manancial. Eu quero terminar esse ponto com a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que vocês conhecem. Talvez não se lembrem do final, mas a oração sim. Porque ainda que a figueira não floresça, porque ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto das oliveiras, quem lembra? Ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja gado. Olha o deserto que esse cara está. Aí ele vai dizer, olha o manancial explodindo no meio do deserto. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí sabe o que está no final? Entre parênteses, para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Ele disse, isso aqui está tão maravilhoso, eu quero fazer disso daqui uma canção. A minha linguagem é a linguagem do louvor. Qual é a sua linguagem no deserto? Da murmuração? Ou a linguagem do louvor? A linguagem do louvor produz vida, e a vida abre um manancial
no meio do deserto. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Terceiro ponto. Quem é esse que abre um manancial no deserto? É aquele que tem em Deus a sua fonte de vigor. Vamos dizer juntos? Tem em Deus. Olha o versículo 5 como começa. Bem-aventurado o homem cuja força está em... Me responda uma coisa. Onde está a sua força? É na sua capacidade? É no seu conhecimento? É nas suas amizades? É no seu dinheiro? Porque qualquer uma dessas fontes se esgotam. Existem momentos na nossa vida que a nossa capacidade é incapaz. Existem momentos na vida que o nosso conhecimento é limitado. Existem momentos na nossa vida que as amizades não são suficientes. E existem momentos na nossa vida que o dinheiro não resolve. E pode ser todo o dinheiro do mundo. Ainda assim, não resolve. Mas quando eu me relaciono com Deus, a minha fonte de força é inesgotável. Porque Deus é capaz. Deus é ilimitado. Deus é suficiente. E Deus, queridos, faz o impossível. Já aconteceu momentos na minha vida, queridos, que eu me vi tão sem força. Tão sem força. Que eu fui para a palavra de Deus para buscar força. Como Davi fez lá em 1 Samuel capítulo 30. Ele buscou força em Deus. Quando os amalequitas haviam levado a sua família e seus filhos, todo mundo. Ele cobrou força em Deus. E é nesses momentos de que você olha e diz assim, eu não vou aguentar. Você vem para um texto como esse, que diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E eu não sei como é que você faz para ler a Bíblia, mas se você nem lê a Bíblia, meu irmão, no final eu vou fazer um apelo aqui, entrega a sua vida para Jesus. Querido, a Bíblia ela é tão maravilhosa. Quando eu já tive momentos, eu separei alguns versículos que já falaram tanto comigo. Existem momentos em que eu deixei Paulo me aconselhar. Efésios 6:10. Paulo aconselha assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Eu já deixei Neemias me aconselhar. Neemias 8:10. Eu li esse versículo uma vez, numa situação que vocês não fazem ideia. E quando eu li, isso aqui foi uma fonte de vida para mim. O versículo diz assim, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Sabe, quantas vezes eu fui para a palavra sem conseguir orar. E abrir o texto e fazer do texto a minha oração. Eu já fiz a minha oração, já peguei o texto, Salmo 28:7, e fiz a minha oração. Diz assim, o Senhor, mesmo com a alma apertada, com o coração apertado, eu orar e dizer, o Senhor é minha força, Salmo 28:7, e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Eu já fiz do Salmo 73:26 a minha oração. O salmista ora assim, o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu já cheguei em situações que eu tive que fazer a oração de Isaías 33:2. Senhor, tem misericórdia de nós, porque em ti esperamos. Sê tu a nossa força pela manhã e a minha salvação na hora do perigo. Eu já fiz a oração, mas Deus também já falou comigo através da sua palavra. Isaías 41:10. Agora é Deus falando, agora não é eu orando. Por isso, diz o Senhor, não tenha medo, porque eu estou com você. Não precisa temer,
pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e eu te ajudarei e eu te segurarei com a destra da minha mão vitoriosa. Glória a Deus. E sabe como eu respondi? Com a palavra. Queridos, é a palavra. Você pode orar a palavra. Você pode ouvir Deus falar com você na palavra. Você não precisa fazer o disque profecia, não. Você não sabia disso? A palavra fala com você. A palavra é viva, é eficaz. É como uma espada penetrante de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta até para discernir a intenção do coração humano. Está escrito em Hebreus 4. É a palavra de Deus. Então eu já respondi com a palavra. Não importa se eu estou no monte ou se eu estou no vale. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso na crise, tudo posso na guerra, tudo posso no vale, tudo posso na vitória, tudo posso no monte, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Salmo 20, versículo 7. Hoje eu estou citando bastante a Bíblia, né? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Esses que confiam em carros e cavalos vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Firmes. Vamos aplaudir esse nosso Deus. De onde vem a sua força? Eu não sei de onde vem a sua. A minha vem do Senhor. A minha vem do Senhor. Quarto ponto. Vamos aprender aqui o quarto segredo desse texto. Quem é que abre um manancial no deserto? Aquele que tem a santidade estabelecida no seu coração. Quem gostou até aqui, diga amém. Fosse você, dá até para já dar uma escapadinha para não pegar daqui para frente, que agora o negócio vai ficar difícil agora. Tem a santidade estabelecida no seu coração. Olha o que diz o versículo 5. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. No coração desse homem, os caminhos são planos, retos. Isso fala de alinhamento, santidade, para andar diante do Senhor. Quantas pessoas que ao passarem pelo deserto se apartam dos caminhos de Deus? Quantas pessoas que ao passar num deserto, num casamento, vão procurar caminhos tortuosos, ao invés de buscar o Senhor? Quantas pessoas que ao enfrentarem desafios com os filhos, vão procurar pessoas com conselhos errados, ao invés de buscar o Senhor? Quantas pessoas que, numa oportunidade errada e tortuosa, preferem se agarrar a isso do que buscar os caminhos retos do Senhor? Quem abre um caminho no deserto são aqueles que têm a santidade estabelecida no seu coração. Sabe o que diz Oséias 14, 9? Os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão por ele. Os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão por ele. Deixa eu te perguntar, como estão os seus caminhos? Você quer fazer um manancial no deserto? Ande de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não deixe que uma fé demoníaca, a fé relativista, tome conta do seu coração. É pecado? Não, depende. Botou depende, meu irmão. Relativizou. Relativizou. Você relativizou um abraço. O abismo foi aberto na sua frente. Não deixe que essa fé relativista tome conta da sua vida e da sua mente e do seu coração. Uma vida de relacionamento com Deus e intimidade vão te preparar para abrir um manancial no deserto. Não negocie os valores da palavra. Não negocie.
O escritor aos Hebreus, escrevendo 12:15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e pela sua raiz de amargura outros se contaminem. Aí ele vai dar o exemplo. E ninguém seja devasso ou profano. E ele vai falar quem foi devasso e profano na Bíblia. Ele vai citar o exemplo. Se eu te perguntasse, de quem viria na sua cabeça na Bíblia? Devasso e profano. Quem viria na sua cabeça? Você lembra de alguém da Bíblia? Devasso e profano? Para o escritor chamar de devasso e profano? Pasmem vocês. Ele vai dizer: ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por um prato de comida negociou a sua primogenitura. Ele chama Esaú de devasso e profano porque negociou o que jamais deveria negociar, aquilo que ele havia recebido, a primogenitura de Deus. E o escritor chama ele de devasso ou profano porque negociou. Queridos, não negociem. Não, João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não amem o mundo e o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo, isso é inegociável, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele, receba essa palavra, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Permanece para sempre. O que faz a vontade do Pai. Pastor, eu estou vivendo uma vida tortuosa. Eu jamais vou me expor aqui, mas Deus sabe, eu sei e o diabo sabe que eu estou vivendo uma vida torta, tortuosa. Eu não estou nos caminhos retos. Hoje eu tenho uma palavra bíblica para você. Hoje eu estou profetizando só com a Bíblia aqui, ó. Só com a Bíblia, vai receber. Não tem erro nenhum, porque é Bíblia pura. Então não tem erro. Receba essa palavra. Isaías 40, versículo 4. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. Recebe agora. E o que está torcido se endireitará. E o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará. Se manifestará. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Como estão os seus caminhos? Não busque atalhos. Quinto ponto. Quinto segredo. Amém? Quem está caminhando comigo aqui? Amém? Planta. O homem que abre manancial no deserto, a mulher que abre manancial no deserto, planta sementes de fé. Versículo 6. De bênçãos o cobre a primeira chuva. O salmista está descrevendo uma pessoa que faz do vale árido um manancial. E entre as características que eu estou citando nessa manhã, é um cara que é coberto de bênçãos logo na primeira chuva. Quando vem a primeira chuva, naquele lugar seco e árido, ele é coberto de bênçãos. Como? Como? A resposta é simples. Porque antes da chuva chegar, mesmo no lugar seco, ele já tinha lançado a sua semente. Então, quando a chuva chega, a chuva encontra a semente, que foi plantada antes. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Isso aqui é uma chave preciosa. Quando a chuva chega, ela encontra as sementes que ele já plantou. E então, aquela primeira chuva já faz brotar aquela semente. E a escassez vai embora. E ele é coberto de bênçãos. Eu acredito que todos aqui querem ser enriquecidos de todas as formas. Quem quer ser, preste bem atenção nessa frase, enriquecido de todas as formas. Aí vai ter aqueles humildezinhos que vai dizer assim, não, que Deus me dá.
Tá bom, não precisa. Eu quero ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu serei enriquecido de todas as formas. E eu vou ler o texto para você. Não é pegadinha não, gente. Pode dar glória a Deus. Amém. Eu quero, pastor. Amém. Quem quer ser enriquecido de todas as formas? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus dissipou a desconfiança. Está todo mundo ligado. Glória a Deus. Diz o texto sagrado. Bom, antes de falar do texto, eu quero lhe dizer que Deus nos abençoa de duas formas. Isso aqui é uma chave. Redobre sua atenção. Deus nos abençoa com sementes e Deus nos abençoa com pão. É assim, Deus nos abençoa. É a forma bíblica de dizer. O pão é o resultado natural da semente. Entendeu? Tem pão, quem semeia. É isso. Agora vamos para o texto. 2 Coríntios 9:10. Aquele, falando de Deus, aquele que supre a semente ao que semeia. Ou seja, a semente vem de quem? Dele. Aquele que supre a semente, ele supre a semente de quem? Do que semeia. Está no texto, gente. Não vamos forçar nada. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, lhe suprirá, olha a palavra agora, e aumentará a semente. Ele não fala que vai aumentar o pão, porque é natural que se ele aumenta a semente, o pão será aumentado. E fará crescer os frutos da sua justiça. Escute agora, receba essa palavra, 2 Coríntios 9:11. E vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu falei que estava na Bíblia. E vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para quê? Por que você vai ser enriquecido de todas as formas? E quando diz todas as formas, ele não está falando só de coisas materiais, ele está falando de uma vida que transborda a alegria do Senhor, que tem uma palavra de bênção quando alguém precisa. É uma pessoa rica de todas as formas, mas é de todas as formas. Aí eu pergunto, mas para quê? O texto responde, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Generosos. Então Deus aumenta a riqueza, a semente, nos enriquece de todas as formas. Para quê, meu irmão? Para que a gente possa ser generoso. Ele termina, em qualquer ocasião. E aí Paulo, que está naquela posição de líder da igreja, ele diz, para que por meio do intermédio, quando ele diz do nosso intermédio, ele está falando pelo intermédio da igreja, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo não inventou isso aqui. Isso aqui já era um princípio milenar. Quem inventou isso aqui foi José. No Egito e na sua sabedoria, quando José se torna governante de todo o Egito, olha o que José faz. José compra todas as terras do Egito e tinha o povo. Então José chama o povo que estava morrendo de fome. E o que José faz? E você vai ler esse texto em Gênesis 47, 23, 24 em diante. O que José faz? Olha a inteligência de José, gente. José chama o povo e diz assim, vocês têm o que comer? Não. Vocês têm terra? Não. Vocês têm semente? Não. O que está acontecendo? Estamos morrendo. Então escute, eu vou arrendar. Eu vou permitir que vocês plantem. Então chamou lá uma família e diz, vocês vão plantar nesse pedaço de terra. O pedaço de terra não é de vocês, mas nós estamos cedendo. Mas nós não temos semente para plantar, então nós também daremos a semente. E na hora da colheita, vocês dividem toda a colheita em 5 partes. E uma parte vocês devolvem ao dono da terra. E o resto é de vocês, para vocês se sustentarem e para vocês comerem. Aí eu pergunto para vocês, o dono da terra precisava
daquele pouco de semente, daquele pedaço de terra? Não. Mas por que José disse, uma parte, uma pequena parte, vocês vão entregar para o dono da terra? Por um princípio, para que eles nunca se esquecessem quem era o dono da terra, quem era o dono da semente e quem era o dono de tudo. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Vocês estão entendendo isso daqui? Você acha que Deus precisa de alguma coisa de você? Oh, coitado. Mas Deus nos dá a semente e diz, a terra é minha, a semente quem está dando sou eu. E para que vocês não esqueçam disso, vocês vão se lembrar devolvendo uma pequena parte. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso é um princípio bíblico que Paulo traz agora para o Novo Testamento. Amém? Isso serve, como eu estou falando de semente, eu digo serve para todas as áreas. Todas as áreas. Você quer ver Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando eu digo enriquecido de todas as formas, olha o que Paulo vai escrever. Isso aqui agora não tem nada a ver com bem material. Olha o que ele vai escrever. Não vos deixe enganar, de Deus não se zomba, porque aquilo que você semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha o que é uma vida, olha o que é um manancial. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se eu sou um desigrejado, onde é que está a minha família da fé? Vocês estão entendendo a conexão da palavra? O entendimento da palavra? Posso lhe dar um conselho aqui com todo amor, um conselho pastoral, do fundo do meu coração para a sua alma. Não coma a semente, coma o pão. A semente é para plantar, o pão é para comer. Não coma a semente. Porque se você ficar comendo a semente junto com o pão, você não terá o que semear. A chuva vem. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a chuva de bênçãos vier sobre nós nessa manhã, a sua semente já está lançada? Ou não? Ou essa chuva vai só lavar a sua terra? Vocês estão entendendo, queridos? O homem que faz, a mulher que faz manancial no deserto, é aquela que planta sementes de fé. Estou quase terminando. 6º ponto. Aprende a vencer cada etapa. Vamos ler juntos? Aprende. Versículo 7. Vão indo de força em... Diga uma coisa comigo. Tudo na vida é processo. Diga comigo. Tudo na vida é processo. Tudo na vida é processo. Tem dias, queridos, que nós não estamos bem. O combustível parece que está baixo, o ânimo diminui. E está tudo bem. Enquanto nós não chegarmos no fim, a gente vai indo de força em força. Então, quando nós nos abatemos, nós recebemos uma nova porção de força do Senhor. É aquilo que está ali. Eu aprendo a vencer cada etapa. E longos períodos de escassez precisam de momentos de renovo. Sabe quando você está fazendo uma viagem? Eu vou sempre para Joinville, né? Vocês sabem que eu sou de lá. E aí dá 520 quilômetros daqui a Joinville. Então eu vou daqui para lá e aí chega o momento que a gente tem que parar. Para esticar as pernas, para comer uma coxinha, ninguém é de ferro. Na viagem, né? Talvez 2, dependendo do lugar. Ok? Dá aquela ribada, uau, vai no banheiro. Mas aquele é o meu lugar de parada, aquele é o meu destino. Não, querido. Eu simplesmente recuperei a força. E eu já fiz daqui a Joinville sem parar. E eu já fiz isso até com meus filhos, quase matei eles.
Porque aqui é ruim de parar, e vai indo, entendeu? E já fiz daqui até lá, sem parar. Hoje jamais faria um negócio desse. Paro 1, 2 vezes, 3 nunca. Ainda não cheguei nesse nível, ok? Como um amigo meu que vai daqui para lá e ele para, às vezes, debaixo de uma árvore e ele tem a capacidade de dizer, é para o carro dar uma descansada. Eu disse para ele, contigo nunca viajarei, meu filho. Tem que esperar o carro descansar, é o fim da linha. Bom, mas no caminho, queridos, a gente precisa tomar um ar, a gente precisa recuperar. E quando eu olho para esse texto, eu vejo isso, sabe? É ir de força em força. Os pastores aqui sabem, quando eles falam para mim, eu vou dar uma passeadinha, o que o senhor acha? O que eu acho? Eu acho que você devia dar 2. Não uma só não, 2 passeadinhas. A gente precisa desses momentos. E está tudo bem. É assim mesmo. E a gente volta revigorado. Na nossa vida espiritual é assim, queridos. Nós vamos de força em força. Observe Isaías 40, versículo 28. Ele começa com 2 perguntas. Será que você não sabe? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Será que você nunca ouviu? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele, Deus, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Escute agora. Ele, Deus, fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Os jovens, até eles se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, receba essa palavra, renovam as suas forças, voam bem alto com asas como águia, não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Receba o renovo da força do Senhor nessa manhã. E eu quero terminar com o 7º ponto. Não desiste até chegar. Escute, aquele que abre manancial no deserto. Vamos dizer juntos? Não desiste até chegar. Diga para alguém, não desista, porque você ainda não chegou. O que diz o versículo 7? Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu vou ler de novo para você dar um glória a Deus, porque esse cada um deles, eu estou no meio. Quem mais está no meio aí? Cada um de nós aparecerá diante de Deus em Sião. Eu vou aparecer lá. Quem mais vai aparecer lá? O destino não é o deserto. Destino é uma vida, querido, de vitória, uma família equilibrada, um casamento restaurado, um trabalho próspero. O destino é Sião, o destino é o céu. O destino é o céu. E nós chegaremos juntos. Eu vou aparecer lá. A minha casa, a minha família, os meus filhos aparecerão lá. Você aparecerá lá. E juntos nós diremos, chegamos pela graça de Deus. O Asaf Borba, quando lançou a sua primeira canção, o seu primeiro álbum, um álbum mais velho que andar para frente, gente. Tem uma canção naquele álbum que diz assim, Foi a Graça, o título, Foi a Graça. É uma canção tão antiga, e eu trouxe um pedacinho, isso para mim é um poema. Ele escreveu assim, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz voltados para mim, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E eu falarei e cantarei de Jesus que me salvou, que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça, preciosa graça. Que poema lindo.
Eu não sei você, mas eu vou chegar. Eu vou aparecer em Sião diante do meu Deus. Eu cheguei, eu não morri no deserto, eu atravessei e eu estou aqui para dizer que foi pela graça. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero recapitular com você os pontos, para que isso fique bem gravado no seu coração. Quem faz um manancial no deserto é aquele que habita na casa de Deus, faz do louvor a sua linguagem, tem em Deus a sua fonte de vigor, tem a santidade estabelecida no seu coração, planta sementes de fé, aprende a vencer cada etapa e não desiste até chegar. Que você possa abrir um manancial no meio do seu deserto. Mesmo sem eu ver, eu posso crer que eu vou sair do outro lado, que cada promessa se cumprirá. Cada promessa se cumprirá. E eu preciso entender que mesmo no deserto, a doce presença de Deus está comigo. Ele é a minha esperança. É nele que a minha fé está firmada. Deixa eu dar uma palavra para alguém. Não precisa temer. Não tenha medo. Você está passando, mas você vai só passar. Você vai sair do outro lado. Quem recebe essa palavra? Eu quero voltar por onde eu comecei. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Olha que diferente agora quando a gente lê. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nossa, você tá percebendo ou não? Esse lugar está cheio da presença de Jesus. Cheio da presença. Que esse salmo possa sair não só da sua boca, mas do seu coração. Você vai sair do outro lado. Nós sairemos juntos. Oh, que dia glorioso.